Olá, eu sou o Matheus Mariano e esse é Levantamos Cortex. Esse aqui é um espaço criado para contribuir no amadurecimento do pensamento crítico sobre a moda. Não é uma solução de tudo, mas é pra gente realmente dar ali passos em como que a gente consegue se aprofundar mais em assuntos que envolvem esse mercado tão fascinante. O assunto de hoje é sobre Jacques Mus, um diretor criativo francês. Seria ele o maior do nosso tempo, dessa história contemporânea da moda? Qual que é a contribuição que ele tem na moda hoje? Onde que ele consegue evoluir, diferenciar em relação ao seu casting, aos cenários? Enfim, e aí hoje, então, minha convidada é Camila. E seja muito bem-vinda, muito obrigado por participar, por ter aceitado participar do podcast. E a gente vai conversar muito hoje, colocar as coisas legais nos mínimos detalhes sobre quem é Simone Porte Jacques Mus. Camila Bellarmino, muito obrigado mais uma vez. Camila ou Cami, como você prefere? Pode ser Cami. Porque aqui em São Paulo a gente fica nessa. Aqui me chama de Cami, me chama de Cami, mas pode ser Cami. Cami, conta um pouquinho sobre você, sua carreira, como que você... Eu conheci a Cami pelo Instagram. Sim. Comecei a segui-la faz um tempinho já e eu fiquei super interessado no seu conteúdo. Ai, que bom. Obrigada. Que vai super em direção no que a gente tá precisando hoje na moda, que é se aprofundar um pouco mais. Sim. E mais além, né, do que a gente tá vendo ali na superfície. Sim. E conte-me um pouco sobre quem é você. Então, eu sou Camila, sou carioca. Eu sou formada em design gráfico. Na verdade, eu entrei na faculdade para estudar moda, design de moda. E aí eu comecei lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? E eu comecei lá dentro da faculdade de moda. E assim, eu fui passando os períodos, porque a faculdade que eu fiz era tipo, comparando com uma de engenharia, por exemplo, que no início você faz as matérias gerais do curso de design e depois você vai se aprofundando na habilitação, né, que você escolheu. No meu caso, no início eu entrei com habilitação de moda. E aí, quando eu fui começando a funilar, a fazer as disciplinas de moda, eu fiquei com muito medo de não conseguir trabalho. Eu fiquei com muito medo. Na área de design mesmo. Isso, de não conseguir trabalho na área de design de moda. Eu estudava numa faculdade que todo mundo tinha contato, todo mundo era filho de alguém, todo mundo vinha de algum lugar. E eu não tinha contato nenhum, eu não era filho de alguém importante dentro da moda. E eu era muito nova, entrei na faculdade com 17 anos, aquilo me deu um desespero. E eu falei, olha, eu acho que eu vou migrar para outra área de design. E aí eu migrei para design gráfico, porque eu me dava bem nas matérias, assim. E eu sabia que dentro do campo do design as possibilidades eram muitas. Então, assim, mesmo que eu tivesse um diploma de design gráfico, eu conseguiria trabalhar com a moda em algum momento. Eu sempre gostei muito de design editorial, de revista de moda, que na época ainda era uma coisa que existia. Então, assim, a minha faculdade foi isso. E, enfim, fiz estágio, estagiei e tal, e sempre dentro dessa área do design gráfico mesmo. Fiz pós-graduação em marketing, mas a minha paixão por moda sempre foi uma coisa que esteve muito latente em mim. E na pandemia, todo mundo em casa, né, reavaliei minha vida e eu falei, olha, eu acho que eu vou voltar naquele lugar que eu sempre gostei de comunicação de moda, de falar sobre moda, de estudar moda. E o TikTok estava começando a bombar muito. E aí eu fui começando a estudar. Acabou que em 2021 eu mudei para São Paulo, muito por essa coisa de, cara, eu vou atrás do meu destino, porque é São Paulo onde as coisas acontecem. E aí eu vim pra cá e tamo aí. Com a cara e a coragem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem total, assim, eu tinha uma amiga aqui em São Paulo, mas eu não conhecia ninguém. Sabe aquela história bem clássica, assim, me mudei pra São Paulo atrás do meu sonho, é bem isso, assim. Mas tá dando super certo, né? Que bom. Vi do seu convite aqui, que eu fiquei super honrada. Ai, que bom. Mas é bem isso, assim, a minha abordagem através da moda, eu gosto muito desse olhar
tá meio que todo mundo olhando para um lado, a gente, peraí, vamos fazer essa curvinha aqui, vamos talvez dar 2 passos atrás, por que isso está acontecendo? Analisar o contexto, o que está acontecendo agora, nada é por acaso, né? Sair um pouco daquela coisa, tipo assim, essa roupa é bonita, essa roupa é feia. Isso não acrescenta muito no discurso, assim. Então. Exato. E a curiosidade que gera isso, né? Sempre quando eu leio uma matéria, a gente estava até falando aqui antes de começar, né, sobre a entrevista do Demi, né? Cada resposta que ele dava, eu pausava e eu lia de novo e eu me perguntava. Então, Sim. quando você vai se perguntando, tipo, mas por que ele pensa isso? Por que Sim. ele acha isso? Por que essa coleção é assim? Que nem já fala hoje da Jacques Mus. Mas Sim. qual que é a influência da mãe dele na vida dele, de fato? Sim. Como que isso é construído? Acho que a curiosidade desperta muito isso na gente. Sim, né? eu não sei se isso acontece com você, provavelmente, né? Mas toda vez que eu vou ler um artigo, preparar um conteúdo, eu abro o artigo e aí, beleza, eu tô lá lendo, aí eu... o que é isso aqui? Google. Aí, aí lá na outra pesquisa, o que é isso aqui? Aí, tipo assim, 15 mil abas. Não, peraí, tem que voltar lá pra onde eu porque tava. A gente não nasce sabendo, tá aí, ó. Sim. A gente não nasce sabendo. Tem que estudar, tem que ir atrás. Exato. Né? Parece óbvio que o Jacques Mus trabalha muito geometria. Mas eu, sei lá, tipo, eu não sabia disso antes de pesquisar tão mais a fundo. Sim. Então é isso, tem um trabalho muito forte também de pesquisa pra gente conseguir trazer mais conteúdo. Bom, então vamos lá falar de Simon Porte-Jacques Mus, o queridinho da moda francesa. Bom, nascido em Malmort, um vilarejo ali no sul da França, 40 minutinhos de Marseille, do litoral, e aí ele tem essa conexão muito forte também com a praia, com essa coisa litorânea, com essa mulher francesa do sul da França, essa mulher sensual, enfim, que mostra mais o corpo. Um vilarejo de 7 mil habitantes, e aí isso também influencia muito na forma como ele enxerga o mundo, nessa cabeça que vai pra Paris, tipo, cidade grande, meu Deus, o que eu vou encontrar? E tudo mais. Aos 7 anos, ele faz aquela saia pra mãe dele, com a cortina de casa. Uma fofura, né? Imagina. É muito fofo. Desde muito cedo, né? Uma conexão muito forte com a moda. Imagina, com 7 anos de idade, tipo, você pegar a cortina de casa. Um cadastro do Converse, né? Que ele fala que é um Converse que ele tinha, ele usa o cadastro e faz a saia. Muito fofo. E ser apoiado pela família, né? Que é, assim, o mais importante, né? De você fazer uma saia, você é um menino, fazer uma saia pra sua mãe e você não ser rechaçado por isso. Muito pelo contrário, você foi... Exato. Abraçado, né? E aí ela vai buscá-lo um dia na escola usando a saia, e aí o mundo dele faz tipo... Sim. Ele fica tipo, caraca, ela usou uma criação minha. Sim. E aí ele vai desenvolvendo esse amor cada vez mais. Com 8 anos de idade, ele escreveu uma carta para ninguém menos que Jean-Paul Gaultier, se oferecendo para um estágio para ele trabalhar como stylist para a marca. E aí ele falava que ele escreveu na carta que isso ajudaria numa repercussão com a imprensa. E é muito engraçado também pensar essa criança francesa que sabe quem é Jean-Paul Gaultier com 8 anos de idade. Sim, com certeza. Não, e assim, com certeza, dentro da casa dele, a moda deveria ser falada e deveria ser vivida de certa forma, porque ele não ia tirar essas referências do nada, né? Então, com certeza, a mãe dele já tinha alguma coisa em relação a isso, né? Imagino eu. Exato. É muito interessante esse ponto, porque na França, assim como aqui no Brasil a gente vai, sei lá, no Museu do Ipiranga, a gente vai conhecer esses pontos turísticos, na França tem excursão infantil para exposição de moda, para museu de moda, então realmente é muito cultural. Ele fez propagandas para Pampers quando ele era pequeno, quando ele era bebê, para Peugeot. Ele fala que ele tem uma impressão de que os pais deles eram frustrados por não serem artistas. Ele fala que a mãe dele tem uma conexão muito forte com decoração, e aí a gente já consegue talvez tirar ali um pouco de ideia de onde vem essa coisa com a geometria, dessa paixão dele por grandes cenários, principalmente conectados com a natureza. Então ele nasce na natureza e tem isso muito forte também por conta da mãe. E ele fala muito, muito sobre isso, né? Sobre a influência da mãe dele como decoradora também. Que ele fala que um dia a mãe dele saiu pra trabalhar, ele mudou todos os móveis de lugar, tipo, deixou tudo pronto. Era uma criança que a gente percebe pelas histórias que ele conta,
E até pelo adulto que ele se tornou hoje, que era uma criança que tinha todo o espaço do mundo para ser livre, para criar, para dar asas à sua criatividade. Ele fala que ele viveu num lugar muito livre, sem regras, sem horário, que ele vem de uma família de fazendeiros. Então, assim, ele tinha aquela natureza exorbitante ao redor, a cabeça dele era o mundo dele, e ele tinha todo o espaço do mundo, tanto físico quanto da imaginação, para ele criar, e sempre muito acolhido, né? E isso faz total diferença, assim. Sempre, sempre. Tem um dado que eu achei muito interessante, que eu não sabia, que ele fala que as pessoas julgavam muito a mãe dele, então ele falava que sempre quando a mãe dele ia buscá-lo na escola, as outras mães ficavam julgando a roupa que a mãe dele isso vestia. Eu não sabia. Porque a mãe dele se vestia de um jeito, tipo, diferente, mais leve. Mas só de imaginar que ela foi usando uma saia de cortina pra buscar o filho dela, a gente já percebe que ela era Quem é essa mãe, uma né? gata fora da curva, né? Primeiro que ela botou o Jack Mus no mundo. Segundo que ela não tinha medo de se expressar, né? E ela dava total liberdade pro filho dela ser quem ele quisesse. Então, a gente já via que era uma pessoa diferente, né? Exato. E querendo ou não, tem essa coisa também de ser mais afastado, né, do centro do país. Sim. Então devia ter um pouco disso também. E aí ele fala que ele sofria bullying na escola. Nas entrevistas eu acho que ele não especifica muito o porquê, mas ele fala que ele sofria uma certa violência, que ele chorava, e aí a mãe dele ficava tipo, você não pode ter medo, você tem que enfrentar esse mundo, vai com tudo e tudo mais. E aí ele fala que ele se vestia provocando a morte. Eu achei essa frase muito forte. Eu fiquei pensando, caraca, deve ter influenciado. E eu acho que é muito aquilo da autoafirmação também, que a gente tinha falado, que a gente estava conversando antes. Deve também ter muito essa coisa de se autoafirmar. Sim. E é muito claro também isso, ao longo das entrevistas, que ele ressalta muito os números dele. Sim. Tipo, eu consegui isso, eu cheguei aqui. Sim. E sozinho, né? Eu fiz isso aqui tudo sozinho. Então, Exato. Me construí do zero e olha onde eu cheguei, sem ninguém aqui. E não foi muito bem assim, né? Mas tudo bem. Exato. Mas tem muito isso da autoafirmação. Muito, com certeza. Muito. E aí a gente entra, então, agora no início da carreira dele. Então, em 2008, a mãe dele vende o carro para ele entrar na ESMOD, que é uma faculdade em Paris. E aí ele se muda para Paris, entra na faculdade. Um mês depois que ele entra, a mãe dele sofre um acidente de carro e falece. Nossa, coitado. E aí, gente. exato. Coitado. Acho que... E muito nova, ela tinha 42 anos quando ela faleceu. Anos. Tava no auge da vida, né? Nova. Muito nova. E aí ele é acolhido ali pela... A avó dele também é uma personagem muito importante. A tia, o pai, todo mundo, enfim, se ajuda bastante. E aí é quando ele tem esse flash de tipo assim, cara, eu não tenho tempo a perder. Sim. Eu não vou continuar essa faculdade, eu preciso começar a minha história logo e vou criar essa marca chamada Jacques Mus, que na realidade é um sobrenome de solteiro da mãe dele. E aí ele cria essa marca, então, em homenagem à mãe. E aí é muito interessante que o começo ele fala que ele começou postando as coleções no Tumblr, no Facebook. Sim. Eu fico imaginando... E é muito característico da época, né? Assim, eu usei Tumblr, eu não sei se você usou Tumblr. Eu não. Mas eu usei muito Tumblr. E era uma ferramenta de autoexpressão muito forte. E eu acho que já mostra muito da característica do Simon, que ele sempre soube usar as redes sociais ao seu favor, a internet ao seu favor. É uma marca que já nasce meio que nativa digitalmente, tanto que ele abriu a primeira loja dele agora, né? Então, assim, todos esses anos ele soube explorar a internet muito bem. E o fato dele ter começado no Tumblr faz total sentido, assim. Eu acho essa conexão dele com as redes sociais é bizarra. Não, bizarra. Ele tem uma compreensão do que as pessoas vão gostar, de como funciona, que é surreal. Surreal. Ele é muito esperto nesse sentido, muito, muito, muito esperto. Ele tem muito feeling, assim, de o que tá rolando, o que eu posso, o que eu vou surfar aqui agora, o que eu vou trazer, que eu acho que vem exatamente desse começo, que ele não tinha recurso nenhum. E ele viu ali na internet a possibilidade dele surgir no mundo, né? Então, eu acho que vem muito disso, assim. E ele é muito fera na internet, muito, muito, muito.
Eu admiro muito o trabalho dele na internet. É admirável. Sim. É muito louco pensar que marcas muito maiores que a dele não conseguem Sim. fazer, tipo, Não conseguem. 10% Não do que ele conseguem, faz. não conseguem. Não, e não conseguem mesmo, assim, a presença digital de grandes marcas aí que a gente acompanha. Você entra no Instagram, chato, sabe? Umas fotos sem vida, modelo meio... Tá, beleza, mas assim, não tem uma troca com o público, não tem aquela coisa que te cativa, que te faz querer ser parte daquilo. Eu acho que a grande diferença é que ele te faz querer ser parte daquilo. Enquanto as outras marcas se colocam muito numa coisa de inalcançável, a gente é um luxo inalcançável, ele não, ele te bota ali dentro. Então, esse é o grande pulo, assim, da situação, assim, das redes sociais dele. E ele tem uma coisa de... Tem gente que faz isso por buzz. Não vou dizer quem. Mas pra ele, eu sinto que é muito natural essa criatividade. Porque é isso, né? Ele não gera buzz. Ele é criativo, e por consequência, ele acaba chegando em muita gente. Você vê que não é uma coisa forçada. Não é forçado. É uma coisa que você sabe que é pensada, que tem uma estratégia, óbvio, a gente não é ingênuo. Tem uma estratégia de comercial, de marketing para gerar venda, porque esse é o, né? É o que ele quer, obviamente. Mas assim, que não é uma coisa de, vamos criar isso aqui pra gente bombar na internet e fazer polêmica e, enfim. Não, você vê que não é esse o objetivo, né? E eu espero que ele nunca chegue nesse momento. Exato. E aí, 2009, ele cria essa marca em 2009, e aí ele fica se perguntando também como que ele pode financiar. Sim. E aí ele entra onde? Comme des Garçons. E aí ele fica 2 anos na marca. E aí ele é quase apadrinhado pelo Adrien Joffre, que é o marido dela, da fundadora da marca. E aí eles ficam muito próximos, ele dá muito conselho pro Simon, ele fala muito sobre qual caminho ele pode seguir. Porque imagina, 18 anos, 19 anos de idade, acabou de largar a faculdade, não sabe pra onde ir. O que você faz? E aí você tem ninguém menos que o CEO da Comme des Garçons. Gente, eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que acredito que nada é por acaso, assim, mas tem umas coisas de sorte, assim, que a vida dá pra gente. Tem uns momentos, assim, que se você não aproveitar, nunca mais você vai ter essa porta. E eu acho que esse relacionamento do Jacquemus com o Adrien, com a Rei, da Comme des Garçons, foi uma coisa, assim, uma virada de chave muito grande pra ele. Porque, nossa, imagina, você tá no início da sua carreira, você ser um Zé Ninguém e você ter já esses 2 contatos na sua manga. Meu Deus! Não, ele encontrou ali realmente uma força muito grande. Sim. E aí eu acho que até por conta disso, que a gente estava até comentando, né, que ele começa a marca com uma coisa muito mais conceitual do que a gente vê hoje. Acho que hoje ele conseguiu encontrar o equilíbrio entre o conceitual e o que vende, o que é usável. Mas quando ele começa, ele usa muita geometria, só que é quase aquele brinquedo que tem o quadrado, o triângulo pra você encaixar, e o círculo. né, sim. Não tinha muito refinamento no que ele fazia, não tinha muita... Dá a impressão que ele não se preocupava tanto em como que a mulher iria usar aquilo, né? Aquilo que você falou, tinha uma calça com um bolso de círculo e é isso. Um quadrado, umas coisas que não faziam muito... Como é que... exato. Inclusive, essa era a crítica que ele recebia, né? Como é que a gente torna isso usável, né? Porque não fazia muito sentido, assim, ao nível de modelagem, que você via que era um experimental por experimental, não era um experimental já funcional enquanto roupa, entendeu? Exato. Mas eu acho que talvez isso venha muito do fato dele não ter uma formação inicial em moda e tá fazendo muito aquilo ali por conta própria, pra ele ir aprendendo enquanto ele tá fazendo. E eu acho que isso faz parte, assim, eu acho que ele é fantástico nesse processo de... Ele sempre acreditou muito nele, né? Ele sempre acreditou muito nele. Foi a criança que foi acolhida na sua criatividade, então ele sempre acreditou muito nele. Então, fantástico o trabalho que ele fez desde o início, assim, mesmo que não fizesse muito sentido. Mas é isso, ele usava muito a geometria e até hoje, né? Os saltos. Sim, os saltos, os brincos, né? Ele acaba usando muito, só que se a gente volta lá nos primórdios, a gente vê que é bem diferente do que é feito hoje.
E aí tem um ponto de que ele fala muito de que ele fazia tudo para se parecer como um parisiense quando ele chega. E é muito engraçado, porque se a gente olha hoje, ele faz tudo para não parecer parisiense. Não parecer. Sim. Ele fala até que ele mudava o acento do jeito que ele falava, o sotaque dele, para ele não se misturar para ele se misturar com as pessoas parisienses. E hoje ele foge completamente disso. E é o grande trunfo do Simon é ele não ser o parisiense, né? A Jacquemus, ela se destaca exatamente por isso. Por ela não ser a mulher parisiense e ser a mulher francesa, do sul da França. Exato, eu acho que é muito esse é o trunfo dele. É como ele consegue se destacar, se diferenciar no... E eu acho que vem muito daquilo que as pessoas até falam, assim, de onde você mais quer fugir é o lugar que mais te chama de volta, né? Porque ele ficava tentando sair daquilo ali, de ter vindo de uma cidade pequena, de não ter, enfim, tido oportunidades e tal, e foi tentar ganhar a vida na cidade grande, e tentou se mesclar, mas ele viu que não era aquilo não era a essência dele. Então, não ia dar certo daquela forma. Exato. E sem contar que Paris também é muito estabelecido, né? Então, como que você vai competir com quem já tá ali há muito tempo fazendo algo muito parecido? Como que você desenvolve uma identidade visual que, tipo, vai ser parecido com o que tá ali? Sim, com certeza. E aí, 2012, então, primeiro desfile dele na Semana de Moda de Paris. E ele foi um dos mais jovens a desfilar na Semana de Moda. E aí, 2015, que foi aquele desfile que acontece na piscina, que é num clube que tem em Paris, alguma coisa de Lyon, se não me engano. Não sei, de cabeça. E aí, ele faz esse primeiro desfile que também é bem conceitual e que e me acende também aquele pontinho da curiosidade que é com relação à diversidade do casting dele. Mas a gente vai trazer mais pra frente, porque mudou bastante. Sim, nossa, mudou muito, né? Mudou. Quer dizer, não muito, mas mudou. E aí, em 2015, ele ganha o prêmio da LVMH, da competição que o grupo oferece. Uma espécie de prêmio consolação, né? Digamos assim, que eu achei incrível. Inclusive, o ano que ele concorre é o ano que o Virgil concorre, não é? Sim, é o Virgil. Se eu não me engano, ele tá com o Virgil, com o Demna. O Marcos Almeida, né? O Marcos Almeida que ganhou. Só ninguém mais Só os desconhecidos. Uma turma que fez história, Nossa, né? Aquela foto do colégio que... Aquele portrato que... Exatamente. O pessoal que fez história. E aí ele ganha, então, 150 mil euros e a orientação de Sophie Procard, que é uma pessoa que sugere para ele se tornar o CEO da sua própria marca, porque ela fala que ele tinha muita personalidade, visão e carisma. O que ele de fato tem, só que com o tempo talvez vai acumulando ali um pouco mais de responsabilidade. Vai ficando tudo muito centralizado, né? Muito centralizado, e aí você tem uma pessoa também que talvez não estava tão preparada, mas que levou a marca com o pé nas costas até meio bilhão de faturamento. Exatamente. Então, e aí a gente entra então, agora na carreira de fato dele, que é muito mais Jacquemus, quem a gente conhece hoje, pós 2015. Começando pela estética dele, justamente desse ponto da sensualidade, de mostrar as curvas, mostrando mais o corpo, com uma saia com fenda. Sim. É muito... Tem muito aquela coisa de... um sexy, não vou falar sexy sem ser vulgar, mas assim, é meio que isso, né? É uma sensualidade meio ingênua, digamos assim, sabe? Ingenuidade. Ingenuidade. É uma boa palavra. E tem muito da nostalgia também. Eu acho que a nostalgia, jovialidade, ingenuidade e o sexy são as palavras que definem, assim, a Jacquemus. Essa mulher Jacquemus, assim, que é uma coisa muito effortless, sabe? Sem esforço, sem... Eu sou assim, eu sou sensual desse jeito e eu não preciso ficar me esforçando muito pra isso, sabe? Uma coisa que vem de dentro pra fora. Eu tava até vendo um cara que ele é documentarista francês, que ele fala que o Jacquemus, ele é a Versace francesa. Mas é meio que isso, assim, mas de uma forma mais leve, talvez. Exato. A Versace tem as coisas mais italianas, mais
sexy ainda, Sim. né? Mas é isso, é essa saia, tipo, que te deixa super sexy de linho. Sim. Um tecido ali, um top Um topzinho, um de vestido, um travesseiro. drapeado, uma coisinha assim, um salto não tão alto, uma bolsa que fica ali entre o discreto e entre ser um acessório statement. Ele sempre num minimalismo que não é tão minimalista. Ele é genial nesse sentido, na minha opinião. Exato. E aí ele continua com a geometria, né? Como a gente tava Sim, falando. sempre. Não, e eu acho que, assim, esse lance da geometria, dele pegar muito essa coisa de ser, como a gente estava falando, da caixinha, né? Da referência muito literal de uma coisa infantil. Inclusive, tem uma coleção que é literalmente inspirada nesses materiais infantis. Eu não vou lembrar o ano agora, mas que ele vinha com as fotos de moodboard, era uma coisa do lápis, da escola, não sei o quê. É verdade. E vinha de uma coisa muito literal, e ele foi pegando aquilo e foi se atualizando, e foi refinando, até se tornar o salto, e aí torna o brinco, e vira ali uma característica do DNA da marca, né, os blocos e os círculos, mas que ele pegou lá de trás e foi até chegar nesse lugar que é hoje, que é belíssimo, né? Assim, incrível, eu acho genial. Eu gosto dessa consistência dele, Sim. porque por mais que ele aprimorou, é isso, se a gente volta, tipo, em 2008, 2009, 10, Sim. 12, a gente vê muito dele ainda naquela época que ele transformou para os dias atuais. Sim, nossa, muito. E ele tentava uma pegada experimental, né? Aquele desfile Le Nez Rouge, que tem aquela pessoa com aquela gravata na passarela, e ele com um cavalo descalço, e assim, a gente olha aquilo e fala, nossa, cara, nada a ver, sabe? Tipo assim, nada a ver com você. Não é que era ruim, que era mal feito, mas a gente olha pra ele hoje e a gente fala, o que você tá fazendo, entendeu? Mas eu acho que faz parte do processo. As experimentações faz parte do processo, e acho que vai muito daquilo também dele precisar se provar como um designer fora da curva, como uma pessoa que tinha talento, e talvez ele tivesse medo de ir para esse lugar de fazer saia e vestido e ser só mais um. Então acho que também poderia rolar isso, sabe? Mas é o que ele sabe fazer, e que bom que ele se encontrou assim, nesse lugar. Exato. E esse desfile que ele entra com o cavalo, ele fala que ele passou por um momento muito difícil Sim. nessa época, que eu não descobri o que era, eu acho que ele não comentou. Eu também nunca soube, eu acho que ele deixou assim, que foi um momento difícil. E também, não sei se isso é verdade, mas diz que ele também ficou gripado, ele estava doente enquanto ele estava fazendo a coleção, e por isso que chama Le Nez Rouge, que é o nariz vermelho. A gente, pelo amor de Deus, genial, genial. Se isso for de verdade, é genial. É muito engraçado que tem um vídeo dele que ele junta todos os colaboradores numa sala, e aí eles têm uma brincadeira de ficar fazendo sugestão pro nome do desfile. Sim. E ele pega uma caixa, porque é tudo muito simples, é L'amour, La Bomba, La Soleil, La Splash, La Splash. E aí eles ficam, tipo, todo mundo brincando com o Mas nome. se te falar que eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito da moda experimental, eu gosto muito da moda que você olha e você tem que pensar um pouquinho mais para entender aquilo, enfim, eu gosto daquela coisa que te desafia, mas ao mesmo tempo eu também gosto disso da Jacquemus, a gente é aquilo que a gente está te mostrando, entendeu? Você não precisa ficar aqui quebrando 1 milhão de códigos e quebrando a cabeça e lendo 500 livros para você entender a minha coleção. Não, eu estou te propondo isso, e é isso aqui que você vai ter, e é uma coleção sobre verão, então o nome vai ser Splash, que é de mergulho, e a gente vai desfilar no Havaí. E é isso, entendeu? E vamos se divertir, e a vida é uma festa, sabe? Eu gosto muito disso também, dele ser o que ele é mesmo, e é isso aí, vambora, eu gosto muito. Nossa, Cami, eu acho seu ponto muito bom. Ele é muito importante porque é isso, muitas marcas deixam as coisas muito mais complexas às vezes, que não deveria ser. Sim, sim. E eu acho que é justamente por isso que ele consegue se comunicar com tanta gente. Exatamente. É por isso, porque ele não
ele não tenta dificultar aquilo de uma forma proposital, ele não se afasta do grupo, do público, ele deixa todo mundo muito próximo ali, assim. Eu acho que isso é genial no que ele faz e é exatamente isso que aproxima ele das pessoas. Deixa ele uma pessoa tão querida, um designer tão querido, uma marca tão querida e desejável. E acessível também, de certa forma. Acessível, sim. Ele fala muito disso também, de como ele se sentia distante das pessoas que ele admirava. Sim. Então, acho que ele também acaba carregando isso, né? Com de certeza. quase como um desafio. Como que eu consigo ser mais próximo do Sim. que essas pessoas que eu admiro aqui, Sim. tipo, são inalcançáveis. Sim. E a gente tava falando também dessa ideia dele... Ele fala que ele é muito mais focado em lifestyle do que na imagem ou na roupa. Uhum. E eu acho demais como ele conseguiu desenvolver um lifestyle. Sim. Tipo assim, quem usa Jacquemus, a gente já consegue, tipo, Sim. ter na nossa cabeça qual que é a Sim. imagem dessa pessoa, como que ela é, Sim. o dia a dia. É muito clara, a persona Jacquemus é muito clara e é um trabalho constante de construção de imagem que ele foi fazendo, através das roupas, obviamente, mas muito do trabalho dele de redes sociais. Muito, assim. Aquele Instagram que ele carrega como um mood board, né? O Instagram dele é um mood board, é o mundo Jacquemus que ele vai te mostrando ali. E o fato dele ser uma pessoa muito bonita também, aquilo vai te encantando de certa forma. E as pessoas com quem ele vai andando junto, a questão da Dua Lipa, sabe? E os amigos que são muito sexys, e são muito cool, são muito bonitos. E as fotos da França e da praia. Ele constrói aquela narrativa e aí ele faz um desfile que se comunica profundamente com isso. Ele consegue criar ali uma persona muito clara. É muito claro quem é a pessoa Jacquemus, assim. É muito. E ele deixa muito transparente, né? Muito. Quando ele vai construindo esse mood board no Instagram dele, ele vai deixando, tipo, claro quem que faz parte. Exatamente. Né? É muito isso. A impressão que dá é que ali é uma construção do desfile, de fato. Sim. Tipo assim, olha, sim. Isso aqui vai pro desfile, Sim. isso aqui vai, isso Sim. aqui vai influenciar. Sim. É muito interessante. E aí, no desfile, então, de outono e inverno 2020, ele traz de novo aquela saia que ele fez pra mãe, uma releitura, sim. que é super interessante. Eu amo esse desfile, particularmente, é um dos meus favoritos, é a minha coleção favorita, assim, dele. É muito bom. Que é o ano 97, né? Isso. É maravilhoso. Que é o ano que ele faz a saia Sim, pra mãe, sim. né? Ele faz a saia em 97, aí ele dá o nome do desfile, então, Sim. de o ano no 97. Que é o desfile que a Gigi faz o hair flip. Exato. E aí ele também traz um casting, tipo, sensacional. Né? A Duta Cash, a Bela celebridades, Hadid, assim. Exato. A Ele abre o Gigi. desfile com a Agora eu não vou lembrar o nome. Letícia alguma coisa. Vestindo a saia, Sim. a o releitura, topzinho, né? e aí ele faz aquele discurso também super emocionante antes de entrar, tipo, gente, vocês estão aqui. Eu acho que isso é engraçado também, né? Essa conexão dele com os modelos, tipo, não é só vão lá e andam, sei lá, o espírito daqui desse desfile é esse. Não, ele contou realmente, tipo, gente, isso aqui é um desfile em homenagem à minha mãe. Sim. Vocês estão aqui representando a história dela. E aí a Bela Hadid chora. Então, ele tem uma coisa muito não comercial, digamos assim, tipo, de criar laços com todo mundo que tá ali. Sim. Ele tem muito carisma, né? Então, ele tem muito isso a favor dele. Eu, mais uma vez, o effortless, né? Sem esforço. Sem esforço nenhum. Aí ele deu uma entrevista uma vez pra Elle, francesa, se eu não me engano, que ele fala... minhas coleções são sempre pensadas como um filme francês. E aí eu fiquei me pegando muito nisso. Tipo, cara, ele consegue levar a gente pra uma França que as outras marcas não conseguem. Não. Eu acho que quando ele te obriga, basicamente, a entrar numa van e ir pro campo de lavanda assistir o desfile, tipo assim, olha, você quer ver meu desfile? Você vai ter que ir até o sul da França pra assistir. Sim. Ele te obriga a conhecer uma França que, tipo, não é Paris. Não. Que é o completo oposto, né? Na verdade. Que é o completo oposto. De Paris. Ele faz muito isso. É aquilo, ele é quem ele é. Então, você quer andar comigo? Você quer me consumir? Você quer fazer parte do meu mundo? Então, vamos. Porque eu não vou ficar aqui em Paris, eu não vou fazer aqui um desfile aqui no pé da Torre Eiffel, porque não faz sentido. Não faz nem sentido pra Jacquemus. Exato. Eu não vou apresentar essa coleção que fala de verão
nesse paralelepípedo aqui de Paris. Exatamente, isso, né? exatamente. E mais uma vez, como ele vai construindo esse imaginário de Marte. Que não é nem imaginário, né? Ele te leva pro lugar. Fica bem óbvio, né? Eu acho que depois daquele desfile do Campo de Lavanda... 2 quilômetros de passarela. Eu sempre fico pensando nisso. Se eu sou modelo e eu chego lá e falam assim, ó, você vai andar isso aqui. Eu falo, tipo, cara, é sério. Imagina, né? Não, deve ter sido meio... E tava muito quente nesse dia do Campo de Lavanda, tipo, quente. todo mundo morrendo, Bruna Marquezine tendo que se segurar nas pessoas pra subir. Sim. Mas é muito interessante, assim, e ele toma muito como referência artistas franceses. Sim. Eu acho muito interessante como ele é focado na França, assim. Ele fala de artistas, influenciadores. É uma carta de amor à França, assim, a Jacquemus. É uma carta de amor à mãe dele e à França, e como que isso tá ali misturado pra ele, e é isso, assim. Até hoje eu não vi ele... Eu não sei se daqui pra frente ele pode ir testando outras estéticas. Ele até pega, né, uma coisa... Tem um desfile que ele pega uma referência das touradas, que ele bota uns negocinhos assim, uns babados e tal, pega uma coisa ali, outra coisa ali, mas é tudo muito da estética francesa e do sul da França, e essa liberdade de ser, do sol no verão, e de não ter regras. Ele é muito fiel a isso, muito. Ele se inspira... Esse do Campo de Lavanda, se não me engano, ele se inspira em um quadro de um artista francês. Sim. E aí ele gosta, tipo... ele se inspira, sei lá, em filmes franceses, na música francesa. Sim. Você falou da Dua Lipa, ele anda com a Dua Lipa, só que assim, o desfile dele, você só vai ver, basicamente, celebridades francesas, tipo rappers franceses. Eu acho muito interessante, de fato, mais uma vez, né, como que ele vai apresentando uma outra França pra galera. Sim. E aí, a coleção que ele explode pra valer é La Bomba. La Bomba. La Bomba. Eu amo essa coleção. Primavera-Verão 2018. E aí ele traz ali o chapéu, e aí ele começa a trazer a Chiquito. E aí ele tem um vestido que chama Saudade. Saudade e o Bahia, né, se eu não me engano. Esse eu não vi da Bahia. Tem o Bahia e tem o Saudade. Eu achei muito interessante o Bahia e a Saudade. Ele fala que ele se inspirou no Brasil. Então eu tô esperando tanto por essa próxima coleção, que ele veio passar o Ano Novo no Rio. E eu fiquei... É muito engraçado, porque o Rio, pra mim, é a cara da Jacquemus, assim. Eu acho a cara da Jacquemus. É a cara dele. Eu tava esperando por esse dia há muito tempo. Tô ansioso pela próxima coleção. Já pensou um desfilezinho? Nossa, seria tudo. Seria tudo. E ele é muito amigo também da Tina, aquela modelo que é casada com o Vincent Cassel. Sim, que eu acho que eles se separaram, inclusive. Repórter choqueiro. Eu acho, não sei. Ao vivo aqui. Ao vivo. Furo de reportagem. Mas eu sei quem é. Eles são fascinados pelo Rio e achei muito legal que eles vieram. Inclusive a Mina Moad veio com eles também. Tava a nata no Rio de Janeiro. E aí, passando agora para os números, porque eu acho que os números deles são fascinante, é bizarro. 2018, faturamento, 11 milhões de euros. 2020, 23 milhões. 2021, 100 milhões. Um salto absurdo. O cara cresceu 4 vezes na pandemia. Um salto absurdo. Isso, mais uma vez, mostrando o poder dele de rede social. Porque na pandemia, a gente só tinha as redes sociais. E ele cresceu dentro de casa. Pelo amor de Deus. Mas tem noção, ele cresceu mais de 400% durante uma pandemia. Sim. Assim, todo mundo trancado em casa, todo mundo sem poder viajar, e uma marca do verão crescendo 400% ao ano. Sim. 2022, ele dobra o faturamento, 200 milhões, e aí o goal dele, o objetivo dele é faturar €500 milhão daqui 2 anos. Tipo, agora, daqui do lado. Amanhã. Gente, é o dobro do que a Givenchy fatura. Sim. Assim, uma marca que nasceu
há 13 anos, 14 anos, Sim. faturando o dobro do que a Givenchy fatura. Sim. Não, é absurdo. É absurdo o que ele construiu nesses últimos anos. É absurdo que ele fez isso, de certa forma, por conta própria, porque ele não tem um grande grupo por trás dele. Ele é o próprio chefe dele, ele arquiteta todas as ações da marca, né? E ele consegue, assim, o inimaginável. Ele é absurdo, absurdo. E eu acredito que ele vai conseguir, sim, atingir esse faturamento. Atingiu $500 milhão, né? Eu acredito. Acredito fortemente. Sem nada, gente. Do zero. Tipo, sem um grupo por trás. Sem grupo. Imagina você pensar... Imagina, a LVMH não conseguiu fazer a frente. Ir pra frente. Sim. Uma marca que foi criada Sim. com um grupo gigante por trás dela. Não conseguiram. Sim. Não conseguiram. Não, E o cara... tem muita marca, como a gente estava falando, tem muita marca que luta. Muita marca, assim, consolidada, de nome, que luta para ser o que a Jacquemus é e não consegue. Não consegue porque, não sei, a gente pode ficar aqui falando, porque não tem um cara como o Simon na frente da marca, porque não tem o carisma, porque não tem a coragem, talvez, que ele tenha. Porque para ele é meio que tudo ou nada, né? Ele veio de lugar nenhum, ele não tem que responder a ninguém, ele não tá em nenhum grupo. Então, eu vou fazer aqui o que eu quero. E ele chegou onde chegou? Desse jeito? Exatamente. Vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Exatamente. Vou continuar o que eu tô fazendo. Exatamente. Vou fazer o que eu quero. Tá dando certo, então bora. Incrível, É isso. incrível. Aí, colaboradores. 2016. 12 colaboradores. 12. Imagina uma marca como ele. 12 colaboradores em 2016. 18, 30. 2019, 60. E 2023, 150. Absurdo pensar Absurdo. que ele só tem 150 colaboradores. Eu fico imaginando a loucura que deve ser trabalhar com ele. Deve ser uma loucura. Assim. Mas vamos entrar nesse ponto também, viu? Deve ser Tem uma ali, loucura. eu trouxe aqui um ponto pra gente abordar isso aí. Mas é isso, imagina, cada funcionário foi responsável por mais de €1 milhão, quase. Sim. Seguidores, 2018, 400 mil. 2019, 1,2 milhões. 2023, 5,3 milhões. Não, só depois daquele desfile do Campo de Lavanda, ele ganhou quase 2 milhões de seguidores. O que é isso? O que é isso? E é muito engraçado a simplicidade que ele fala. Tipo, eu coloquei um tapete rosa botei um tapete aí. rosa lá e chamei uma galera e a gente desfilou. E aí ele até fala, tipo, cara, tem gente que gasta, tem marca que gasta milhões fazendo desfile. Eu só coloquei um tapete aqui. E é isso. E aí, 2020, eu achei esse número aqui bizarro. Ele já tinha vendido mais de 100 mil TikToks. Sim. 100 mil. Sim. Teve uma coleção, se eu não me engano, aquela coleção que ele lança no final de 2019, que é toda rosa, que ele lança os acessórios em rosa, as roupas em rosa. Acho que eu lembro. E aí dá sold out, ele faz o restock e dá sold out de novo. O que é isso, gente? Que apelo de venda é esse que esse homem tem? E se a gente olhar o Instagram dele, não tem, tipo assim, te redirecionando a loja. Não tem isso. Não tem um ad da Jacquemus. Não tem nada disso. Não tem estratégia de influência, praticamente. Não tem. Ele não gosta de, tipo, usar influenciador. Não tem. Não tem nada que você vê que seja pensado para aquele funil de vendas, né? Para você ir conduzindo ali a pessoa a finalizar uma compra no site da Jacquemus. Não tem. E ele faz isso, assim, de uma forma tão orgânica que é absurdo, é absurdo. E sabe o que eu achei interessante nesse seu ponto que você levantou, desse sold out? Que quando você entrava no site, depois disso, as maiores, as peças de numeração maior eram as que estavam esgotadas. Sim. Eu fiquei pensando, cara... Tá aí, gente. Sim. As marcas precisam olhar para esse público. Sim. Né? As peças 3XL, tudo esgotado. Então as pessoas, óbvio que as pessoas querem consumir. Né? As pessoas precisam de ter oportunidade de consumir o que tá aí. Não, e assim, só uns dados, assim, essa última temporada de desfile que a gente teve, parece que cada ano que passa diminui a presença, né, de pessoas gordas e que não magérrimas na passarela, né, que a gente não tá nem falando de pessoas gordas, mas assim, um pouquinho mais curvilíneas a gente não vê mais.
E o mercado plus size, eu acho que até esse termo está um pouco defasado, mas, enfim, é um dos mercados de moda que mais crescem e tem números bilionários. Então, não tem justificativa, a não ser uma exclusão, talvez. A gente não quer que vocês façam parte do nosso universo. Na minha visão, não tem justificativa para que essas pessoas não sejam inseridas dentro da marca. Porque, como marca, você quer o quê? Ganhar dinheiro. Tem um mercado, um oceano azul. Por que você não vai fazer roupa para essas pessoas? E eu acho que a Jacquemus, ela mais um ponto positivo que ela faz. Não para todo mundo, mas ela já abocanha aí uma galera que as outras... Você vai comprar... Eu não consigo comprar uma calça na Yves Saint Laurent. Eu, assim, não consigo. Então, eu consigo comprar um vestido na Jacquemus, tranquilamente. E olha que eu sou uma pessoa totalmente dentro do padrão. E, enfim, né? Uma coisa muito desigual mesmo. É muito bizarro. É muito bizarro. E aí a gente já entra no casting, justamente no assunto do casting, que ele avançou bastante. Sim. Eu acho que quando a gente pega os últimos desfiles dele, ele traz uma diversidade que é muito mais interessante do que a gente vê em outras marcas. Sim. Né? A gente já vê corpos mais gordos, a gente vê pessoas pretas, a gente vê, enfim, uma diversidade muito maior do que a gente enxerga em outras marcas. Sim. E aí em 2020... na Primavera-Verão 2021, no Lamour, tem aquela polêmica dele, que ele posta aquela foto. Qual que foi isso? Esse foi o campo de... Não foi o de lavanda. Lamour foi o campo de trigo, não foi? Campo de trigo. Isso. Que ele tira aquela foto com a equipe toda. Sim. E tem uma pessoa preta. Sim. E aí assim, ó, eu tô trazendo essa informação justamente só pra ter informação, assim. Porque depois eu fui ver outros vídeos dele, que ele mostra o ateliê. E tem pessoas pretas, tipo, mais do que tá ali. Então, assim, também não dá... Não sei se eu concordo, tipo, de tirar aquilo ali como uma fotografia real do que é a marca. Sim. Tipo, não tem pretos. Quando a gente vai ver o ateliê e tudo mais, tem mais pessoas e tudo mais, mas foi um ponto que gerou bastante polêmica. Sim. E aí eu fiquei, caraca, deixa eu pesquisar aqui os desfiles antigos dele. E aí eu voltei. Porque até 2012, então, ele ficou só no Tumblr e Facebook. Sim. 2012, então, ele faz o primeiro desfile. E aí eu voltei no Vogue Runway, desde o primeiro desfile dele e fui indo pra frente. Sim. O primeiro desfile dele foi Primavera-Verão 2013, ou seja, foi em outubro de 2012. O primeiro desfile dele, que ele colocou uma modelo preta, foi outono e inverno 2015. Sim. E a gente não tem como falar que ele não tem culpa nisso, porque ele é a única pessoa da marca, né? Nesse sentido. Então, com certeza, tem o dedo dele diretamente no casting das modelos. Tipo assim, cara, o cara levou 6 desfiles pra colocar a primeira modelo preta. E 2015 foi ontem, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Já não dá pra falar, tipo assim, não, porque a época e tal, não sei o quê. Não. Desculpa, não dá. Imagina, década de 90, a gente via pouco, mas tinha. Sim. Agora você passar 6 coleções sem colocar ninguém. Sim. Mas ele avançou. Hoje, já ele deu passos aí. Sim. E aí eu coloquei aqui também pra gente falar dos cenários, que acho que a gente já falou um pouco, né? Que tipo, é um show à parte. É um show à parte. Tipo, todo mundo fica esperando, né? Onde vai ser o próximo desfile da Jacquemus? Qual vai ser o mood? É uma coisa que tem sempre uma grande expectativa, principalmente depois do campo de lavanda. Sim. É muito bom. Muito maravilhoso. A gente tem que tirar chapéu pra ele nesse sentido, assim. E cada vez melhora, né? Tem o papier, que foi incrível. Tem esse campo de trigo, que é maravilhoso. O próprio campo de lavanda, que é divino. E depois teve o do Havaí, que teve até um probleminha, que as pessoas falaram, você tá aqui no Havaí, né? Uma terra colonizada, explorada. Mas aí ele atingiu aquele modo, ele virou aquela chave, não, gente, a vida é uma festa, vamos curtir, vamos mergulhar e ser feliz, e Jacquemus e felicidade. Mas é um grande evento, os desfiles dele são grandes eventos. E a galera vai atrás. E a galera vai. Vai atrás. Porque é isso, né? Você tá lá, você faz parte daquilo. Exatamente, sim. Enfim. E aí... 2014, ele começa, entrando agora na coleção masculina, que ele começa a pensar nessa coleção em 2014, com o ex-namorado dele, ele fala que ele viu o ex-namorado dele andando, tipo, que não é esse que ele se casou,
que ele vê o cara andando pelo apartamento e ele fica tipo, poxa, podia fazer uma coleção masculina aí, porque ele poderia usar, por exemplo. Sim. E aí, então, ele anuncia essa primeira coleção no desfile feminino de fevereiro, então, outono e inverno, 2018. Que ele tá com moletom, né? Que ele tá com moletom. Sim. E aí, ele fala que ninguém sabia. A equipe dele não sabia que ele ia anunciar a coleção masculina. Ah, eu não sabia disso. E aí, ele chegou no ateliê, todo mundo assim, tipo... Quem vai fazer essa coleção? Tipo... É isso, é uma marca de uma pessoa só. Então, a marca de uma pessoa só... Ele é a Jacquemus é ele, eles completa simbiose e é isso aí. Deve acontecer isso, né? De você lançar uma coleção de um gênero que ninguém tá esperando. Exatamente. E aí uma grade de modelagem. E aí ele fala que ele traz essa coleção masculina a metade do preço. Pra chamar mais, né? Exato. Faz sentido. Ele acha que os homens não pagariam, talvez, o que ele cobra na coleção feminina. Sim. Até porque a persona da Jacquemus é totalmente feminina. Até então, não tinha apelo masculino nenhum. Então, se ele já começasse com o pé na porta a preços exorbitantes, ele não ia converter quase nada. Faz total sentido. Ele é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente nesse sentido, assim. Tem que tirar o chapéu pra ele mesmo. Ele é muito bom. E aí a primeira coleção masculina, então, é Primavera-Verão 2019, Legadio. E aí ele traz ali também uma leitura de quem é esse homem da Jacquemus. Sim. Também, tipo, depois ele faz uma outra coleção inspirada nos trabalhadores franceses, mais uma vez. Sim. Mas é isso, também é um homem, tipo, leve. Bofão. Do dia a dia e... Que é aquela beleza que não sabe que é tão bonito, mas que é bem bonito, que tem um charme, mas não me esforço muito. Que a persona é quase ele, né? Todo mundo fala. A persona da coleção masculina é quase ele. Exatamente. É o que ele usa pra ir pra praia, é o que ele usa pra visitar a família no sul. É isso. Sim. E aí, entrando um pouco mais aqui na parte da estratégia, então, 2022, ano passado, abre a primeira loja. Sim. Então, assim, tudo que ele conquistou até hoje... Tudo que a gente falou não tinha um ponto de venda físico, a não ser as pop-ups que ele já lançou, mas assim... Exato. Que deve ser uma vírgula no faturamento dele, né? Exato. E que no fim do dia também não conta muito sobre experiência de marca, né? Tipo, ele cria ali uma ativação super legal, super inovadora. Super instagramável. Exato. Tá tendo uma agora, acho que em Londres, né? Que é aquela com a máquina de lavar, que tá tudo girando. Incrível. É muito louco pensar que provavelmente tudo isso vem da cabeça dele, tudo isso. Sim. E aí... Eu acho muito interessante também, só pra completar essa coisa da pop-up, quando ele lançou aquela primeira rosa, das bolsas rosas, e que você ia lá, comprava e tirava a bolsa, né? Era como se fosse uma vending machine de bolsa. Sim. E ele postou no Instagram dele, que vem muito dessa coisa dele querer se aproximar no grupo e tal, do público, das pessoas, dele sempre se manter muito próximo, né? Que ele posta no Instagram dele uma imagem com fundo rosa e um textinho branco escrito assim: recebi uma mensagem de alguém falando que não se sentiu confortável em entrar na pop-up rosa. Não, gente, a Jacquemus é pra todo mundo. Vá lá, tira a sua foto. Mesmo que você não vá comprar, vá lá, a gente quer receber. Isso faz parte do espírito da Jacquemus. Então, assim, gente, ele tira de letra, assim. Exato. E aí, então, ele lança o restaurante dele na Galeria Lafayette, que também traz, tipo, essa coisa praiana, mais uma vez. Chama, tipo, Limão, restaurante e tudo mais. Só queria entrar rapidinho também nessa questão de ser uma marca de luxo ou não. Eu tenho muitas dúvidas, assim, eu fico muito, tipo, cara, pra mim ela não se enquadra como uma marca de luxo. Eu acho que é um luxo de entrada. A minha opinião sobre a Jacquemus é um luxo de entrada, que ela tá ali no meio com um pezinho em não luxo e um pezinho no luxo, até por conta do posicionamento de marca, porque ela tem sim um posicionamento de marca de luxo, ela tem muitas similaridades de posicionamento com outras marcas de luxo, mas ela também tem um outro lado ali de ser mais acessível, de estar mais perto do público, de fazer essas ativações que a gente não vê as outras marcas fazendo, e os próprios preços. De você conseguir comprar uma bolsa por 600 euros, que
você não consegue em outras marcas de luxo. Aham. Então eu acredito, assim, eu entendo ela como um luxo de entrada, como se ela fosse uma porta de entrada, assim, para outras marcas. Para mulher mais jovem, ele também fala muito com o público mais jovem. Então, acho que faz que sentido, também não tem essa disposição, entendeu? talvez, de Não tem pagar. essa disposição financeira de já chegar comprando sei lá, uma Chanel, enfim. Eu acho que eu tendo mais a ver como uma marca premium, assim. Sim. E é isso, gente. Estamos aqui, ó, pensando, É. cada um quebra-cabeça. Sim. E eu tava até conversando, um amigo meu da França veio me visitar esse final de semana, eu tava conversando com ele sobre o Jacquemus, e ele falou assim, cara, na França, ele tá tendo um problema gigante com entrega de produto e qualidade de produto. Sério? Sério. E aí eu falei, cara, deixa eu pesquisar isso daqui, porque... Eu vi uns comentários no Instagram dele. Ele se pronunciou até depois no Instagram, porque sim. a coisa começou a aumentar bastante. Sim. É... Mas se ele tem só 150 pessoas na equipe dele, vamos lá, né? A gente já sabe aí de onde que vem esse problema. Exato. Staff. Ele falou, tipo, teve um pico de compras no ano passado, durante 2 meses. E aí eu fiquei, poxa, isso aqui não é uma coisa de marca de luxo, sim, não. Sim. É problema de logística, de qualidade de produto. Ainda mais ele que o ponto principal de venda dele é site. Então, vamos lá, né? Isso era uma coisa que já tinha que estar resolvida há muito tempo, né? Não, mas você viu quem fez o site dele? Foi o irmão tio, dele, né? Acho Félix. Isso, o irmão. Família. E aí, ano passado, ele contrata, então, o primeiro CEO. Sim. Até ano passado, ele era o CEO da marca, ele comandou tudo isso. Imagina e aí... que caos. Nossa. E aí ele contrata o CEO da Paco Rabanne Sim. Pra comandar a marca, é isso. Imagina o que esse cara encontrou, tipo... Nossa, ele deve ter entrado... Eu imagino ele entrando, assim, no escritório e, tipo assim... Meu Deus. Pra onde eu começo? Todo mundo, tipo assim... Jogando ping-pong. Comendo laranjas. Sim. Ai. Vivendo Jacquemus na veia. Sim. Maravilhoso. Ele fala também que as bolsas representam 25% das vendas. Sim. Tipo, é muita coisa. Muita coisa. É gigantesco. Ele fala também das falsificações da TikTok. Ele fala que eles fecharam já mais de 1.000 sites que Sério? vendiam... Isso eu não sabia. Que vendiam a bolsa falsa. Aqui são algumas curiosidades. Uhum. Beyoncé, em 2018, comprou 30 TikToks no site. Ela entrou no site e cadastrou o nome dela. Tipo, Beyoncé comprou 30 bolsas. Tem aquela foto dela, né, no jogo de basquete, usando a saia da La Bomba, né? Aí ele postou no Instagram, muito feliz que a Beyoncé está comprando Jacquemus. E comprou mesmo. E comprou mesmo, tipo, não foi ele que enviou. Mas você imagina a Beyoncé pegando o cartão, olhando o código de segurança, assim? Quando que vence? O Jay-Z? Quando que vence? Bota aqui data de validade. Gente como a gente, não é mesmo? É isso. E aí um ponto também que é muito importante, pena que for pro final, que é a sustentabilidade. Eu tava comentando com a Cami até a gente começar, que eu fui assistir uma entrevista dele, dia 26 de setembro do ano passado, se não me engano, que ele dá no dia que vai lançar a primeira loja dele na Avenue Montaigne. E aí a repórter pergunta pra ele assim, eu tava vendo uma entrevista do John Galliano que ele fala que as marcas, que a gente já tem muita roupa no mundo hoje, que a gente não precisa de mais roupa. E aí ele fica, tipo, meio desconfortável, assim, ele fica meio irritado, e aí ele fala, então ele que pare de fazer roupa, ele que pare de trabalhar. E aí ele começa a desenrolar, tipo, ele fala, gente, eu sou muito contra esse discurso ecológico na moda, porque no fim do dia a gente tá produzindo inovação para as pessoas comprarem, a gente tá colocando coisas novas. Eu não vou chamar um desfile de, sei lá, Floresta Verde para levantar essa bandeira, porque eu sou contra greenwashing. E aí eu acho que ele, tipo assim, eu concordo com ele no ponto de que a moda é isso, a moda traz inovações, a moda lança coleções todas as temporadas pra gente realmente ter contato com coisas novas e, no fim do dia, consumir. Mas também, quando a gente fala de sustentabilidade, também não é, tipo, não produzir. A gente tá falando da qualidade de trabalho das pessoas que trabalham pra você. Tem todo um ecossistema de sustentabilidade que não é só ser um tecido vindo de garrafa PET, né, por exemplo.
Exato. todo um ecossistema além disso. Entendeu? Exato. Então eu Sim. fiquei, me veio 1000 perguntas mais uma vez na cabeça, tipo, você sabe como que as pessoas, o que que as pessoas da sua fábrica em Portugal Sim. comem? Sim, Você sabe como a galera que trabalha na Itália, fabricando sua bolsa, onde eles dormem? sim. Então eu achei, tipo, uma fala meio sem embasamento, assim, sabe? Sem tanto É que você conhecimento vê do que não é uma preocupação, né, para ele. Mais uma vez, se a gente fala de uma marca que está almejando um faturamento bilionário e ter 150 pessoas na equipe, com certeza tem muito gargalo ali, tem muita ponta solta, muitos pontos que não estão sendo olhados. E com certeza a sustentabilidade é um desses pontos, e eu falo assim, sem sombra de dúvidas. Eu acredito que, até o que a gente estava falando, né? Acho que tem muito da personalidade do Simon. Primeiro que ele não atende a grupo nenhum, então ele faz as coisas por conta própria, ele não tem um chefe na cabeça dele, né? Tem o CEO, mas assim. Então, a questão da sustentabilidade, eu acho que é um ponto que passa batido, muito daquela coisa da vida é uma festa, vamos celebrar, vamos pra praia, vamos comer frutas tropicais e mulheres bonitas, e é isso, assim. Eu acho que a sustentabilidade é o último ponto, o que é muito triste, porque o Simon é um cara jovem, é uma marca que nasce... Que poderia liderar um... É uma marca que nasce digitalmente nativa, então, assim, já está muito à frente de muita gente. Esses dinossauros da moda poderiam estar... que estão comendo muita poeira para se atualizar para o mercado atual. Então, o Simon, ele tem muita vantagem nisso, ele poderia estar muito atualizado nesse sentido. Eu acho que muito do discurso da sustentabilidade tem muita marca que evita, porque ainda é visto como uma coisa chata, né? Tipo assim, lá vem o cara falar de reciclagem, né? Lá vem o cara falar de floresta verde, né? E que tem muita gente que foge disso, e a Jacquemus é uma marca que é para ser fã, ser leve, enfim, quando ele coloca, se ele trouxer talvez um assunto de sustentabilidade, pode ficar chato, tipo assim, lá o cara, mó careta, não sei o quê. Então, acho que a gente não vai ver aí, não, o que é uma pena, porque ele poderia estar liderando essa conversa, assim. E ele tem carisma e tem know-how de comunicação com o público para fazer isso de uma forma cativante, inteligente e... Enfim, só um comentário em relação a isso, que na Galeria Lafayette estava tendo aquelas torradas, né, que estava saindo... uma vitrine que tinha torrada saindo de uma torradeira, e aí eu tava vendo o Instagram dele, e aí alguém comentou assim, mas a questão da sustentabilidade, como é que fica essa obra aí, enfim, esse ornamento imenso, o que vocês vão fazer com isso? Aí respondem assim, primeiro que não é de plástico, é de outro material X, e a gente vai guardar no nosso acervo. A gente não vai jogar no lixo, vai ficar no nosso acervo, então eu achei excelente, assim, eu achei muito... Como que mostra que é assim que a marca lida com essas coisas. É isso. E aí, então, enfim, entrando agora no último tópico, quais são os próximos passos que você vê para a marca? Tem a possibilidade de ser comprado, tem aquela entrevista que a gente comentou que ele dá para a Vogue, se não me engano, que ele fala, o Anne Wintour ela veio me sondar pra eu entrar numa maison, e eu respondi pra ela, eu já estou numa grande maison, né? E dizem as fontes, tudo indica que parece que era pra Celine, né? Que ela queria que ele entrasse. E que eu acho que faz sentido, assim, a estética dele conversa muito com a Celine, né? Acho que ele teria dar um tom down, talvez, assim, pra Celine, mas eu acho que conversa bem. E aí ele fala também, né, tipo, quando perguntam pra ele sobre os próximos passos, ele fala, abre aspas, o próximo passo é ser uma das maiores marcas do nosso tempo. Esse é o meu objetivo, é o que eu disse pra Anne Wintour 5 anos atrás, quando ela me perguntou se eu queria fazer parte de uma grande casa, e eu disse, eu já tenho uma grande casa, e ela se chama Jacquemus. Agora é apenas o começo. Sim. Então acho que aqui ele já fala um pouco quais são as ambições dele, eu acho que é isso. Acho muito difícil ele trocar o que ele tem hoje, essa autonomia, o faturamento dele gigantesco, por uma coisa que ele vai ter que responder pra alguém, que ele vai estar sempre embaixo de pessoas tendo que receber ordens. Eu acho muito difícil ele permitir ser comprado, ele migrar para uma outra marca. Acho muito difícil. Eu acho também. Eu acho que
Eu tinha até lido que um dos próximos passos talvez fosse abrir uma linha de beleza, né? Que Uhum, eu acho que faz verdade. muito sentido, cosmético, tá super dentro ali da linguagem da Jacquemus. E eu acredito que a venda para algum grupo, que eu acho que vai ser a LMVH, né? Porque por causa do prêmio, eu acho que talvez ela esteja na frente, né? Faria mais sentido. Faria mais sentido. Talvez por um valor sentimental, aí eu já não sei, mas enfim, eu imagino que fosse essa que compraria a Jacquemus. Mas eu só vejo ele vendendo num momento assim, cara, eu perdi todas as rédeas, não dá mais, não vou conseguir comandar esse barco sozinho e eu preciso de ajuda. E aí eu vejo ele vendendo nesse momento, assim, mas agora não consigo enxergar. Eu também não. Acho que não. Bom, chegamos ao fim. Considerações finais, vai. Eu amei, achei incrível. Eu acho que a Jacquemus é um assunto muito potente dentro do grupo do mundo da moda, pelo Simon ser um cara super jovem, moderno, e que também, de certa forma, está à frente do nosso tempo, da forma dele pensar, de se comunicar. E eu espero que, por exemplo, nessa questão da sustentabilidade, que em algum momento ele tome aí à frente, porque ele tem potencial para isso. E vamos ver, né? A gente espera aí que a Jacquemus entre cada vez mais no mercado de roupas para pessoas gordas, que ela aumente mais e mais o seu casting de corpos diversos. Eu acho que tem tudo a ver com essa coisa de a vida é uma festa, então vamos celebrar e vamos celebrar as pessoas. Então, acho que vamos ver, né? Talento ele tem. É isso. Assina embaixo. Assina embaixo tudo que a Cami falou. Muito obrigado, Cami, por ter participado. Eu amei. Foi maravilhoso. Só queria, então, encerrar com uma frase dele que eu acho muito boa, que ele fala assim, abre aspas, há muitos criadores que eu admiro, mas que eu não quero a sua vida. É isso, gente. É isso. Bom, muito obrigado por vocês que acompanharam, por vídeo ou somente por áudio. Conversamos bastante aqui com Cami. Muito, muito obrigado mais uma vez, segundo episódio. E fiquem ligados nas redes sociais, se inscrevam no canal, sigam no Instagram, que tem muito conteúdo também vindo. E semana que vem tem mais. Muito obrigado.